Bem, pessoal, são 14 horas, hora a gente começar essa nossa atividade online, né, à custa dessa pandemia que é o coronavírus. Antes de eu começar essa aula vai para o YouTube, então eu tenho que dizer que essa aula é uma aula dividida entre professores de algumas universidades, então foi retirada do livro do professor Jorge Rezende Filho. Essa aula tem uma parte da aula do professor Jorge Rezende Filho, uma parte retirada do Google e também uma parte retirada de algumas outras aulas de alguns outros livros, tá? Então, como vai ser de pública, a gente tem que mencionar essa situação, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a doença hipertensiva específica da gravidez, que as pessoas abreviam isso, como se dizendo, DEG, tá? Então, a doença hipertensiva específica da gravidez, ela está correlacionada com a mortalidade materna. A mortalidade materna hoje se divide em 3 pilares, que é a hipertensão arterial, que é a hemorragia e a infecção. A hemorragia hoje ela está começando a ficar mais prevalente, principalmente a hemorragia pós-parto. Ela está ficando muito mais prevalente e isso vai ser uma aula que vai ser dada para vocês posteriormente. Então, a gente vai ter que conceituar a hipertensão arterial. Então, a pré-eclâmpsia, ou a doença hipertensiva específica da gravidez, a DEG, ela vai ser caracterizada pela seguinte situação: elevação da pressão arterial, acompanhada de proteinúria, que usualmente ocorre após a 20ª semana de gestação. Então, é um processo hipertensivo, onde você tem uma gestação acima da 20ª semana com proteinúria. Este é o conceito. Qual é a sua importância? Então, aqui são dados antigos, mas esses dados eles são antigos, mas eles estão na atualidade, tá? Que é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo, tá? Em termos de 21 dos óbitos obstétricos, através do Ministério da Saúde. A hemorragia está começando a encostar e até a passar em relação à morte, mas ela está muito próxima uma da outra, tá? E nos Estados Unidos, nós temos uma causa de pré-eclâmpsia que chega no total de 15% das mortalidades nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a causa de mortalidade principal é morte súbita no ciclo grávido puerperal, ou seja, a embolia. Tá? Então, é a primeira causa morte, seguido de pré-eclâmpsia e seguido de prenese ectópica. Tá? No mundo, estima-se que 100 mil mulheres morram por ano de pré-eclâmpsia, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Principalmente nos países da África subsaariana, países como a Índia, enfim, países em desenvolvimento são onde tem a maior prevalência dessa patologia. Tá? Então, a mortalidade materna no Brasil, que é uma estatística antiga, mas também a gente pode dizer para vocês que não está tão desatualizada assim, a taxa de mortalidade materna no Brasil, a cada 100 mil, chega em 277 pacientes a cada 100 mil de nascimentos vivos. Tá? Enquanto os países desenvolvidos, bem mais desenvolvidos, chega a 8 em 100 mil. Tá? Nós ainda somos o 4º pior país na América Latina em relação à mortalidade materna. Nós temos um país continental. Então, esse é o nosso grande problema em relação à saúde. É um país continental, dividido em vários estados, e cada um eles vão ver a situação da sua saúde, como se fossem vários países dentro de um país. Tá? Nós somos o 4º país pior da América Latina. Nós ficamos apenas atrás de Haiti, Bolívia e Peru. E provavelmente agora, com esse problema sério que está ocorrendo na Venezuela, provavelmente a Venezuela agora também vai entrar para essa lista de países com maior incidência de mortalidade materna. A gente não tem acesso a esses dados, porque o país está fechado, basicamente, então a gente não tem esses dados para poder passar esses dados para os senhores. Tá? Então, por definição, vem a ser essa hipertensão arterial na gravidez?
Bem, ela vai ser dividida em, basicamente, 3 classificações. A primeira classificação é a chamada hipertensão gestacional. O professor Sibai, que é um grande obstetra americano, ele chama essa hipertensão gestacional de hipertensão transitória. Se você for procurar no livro Gable, de obstetrícia, você vai ver essa classificação. Às vezes no Williams também tem essa classificação, mas no livro que a gente utiliza na nossa disciplina, que é o livro do professor Rezende, ele classifica como hipertensão gestacional. Tá? Que é a elevação da pressão arterial, ou seja, uma pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, sem proteinúria, tá? Após a 20ª semana de gestação. 1/4 dessas pacientes pode apresentar pré-eclâmpsia. E essa hipertensão gestacional, tá? Ela é uma hipertensão que surge principalmente no final da gestação. Apesar de dizer que é 20ª semana, ela surge no final da gestação. E muitas das vezes ela surge apenas no puerpério. A partir do momento em que o concepto nasce, essa paciente faz uma hipertensão arterial. E a gente fica pensando, tem proteinúria? Não tem. Então é uma hipertensão gestacional, obviamente afastando a hipertensão arterial. Tá? O que é pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia é uma síndrome. Quando eu comecei a estudar pré-eclâmpsia, lá nos meados dos anos 70, ela era uma tríade. Era hipertensão, edema e proteinúria. Tá? Mas hoje a pré-eclâmpsia, ela tirou a proteinúria. Ela tirou o edema. O edema não tem valor. O que basicamente a gente tem é uma síndrome de hipertensão e proteinúria. E tem vários sintomas. Um desses sintomas é o edema. Tá? E temos distúrbio visual, cefaleia e dor epigástrica. E o que é eclâmpsia? Eclâmpsia é uma paciente com pré-eclâmpsia que apresenta convulsão, crise convulsiva. É um estado mais grave da doença. Existe também a pré-eclâmpsia chamada superajuntada ou pré-eclâmpsia superposta. O que vem a ser? É uma paciente com uma hipertensão arterial crônica, ou seja, ela engravida com hipertensão, ela já faz uso de antihipertensivo, ela é engravida, tá? E a partir da 20ª semana de gestação, ela começa a desenvolver o quê? Ela começa a apresentar proteinúria. E aí nós chamamos isso de uma pré-eclâmpsia superajuntada ou uma pré-eclâmpsia superposta. Tá? E nós temos também que essa pressão arterial, essa pré-eclâmpsia superajuntada ou superposta, ela pode desenvolver também uma síndrome, que é chamada síndrome HELP. E ela é muito característica em paciente com hipertensão crônica que faz pré-eclâmpsia, que é uma das complicações que a gente tem em relação à doença hipertensiva específica da gravidez. Então, a síndrome HELP, por definição, é o quê? É uma paciente com pré-eclâmpsia, não importa se seja superajuntada ou não, tá? Uma pré-eclâmpsia considerada grave. Nós vamos definir o que é pré-eclâmpsia leve e o que é pré-eclâmpsia grave. Não existe pré-eclâmpsia moderada, tá? Então, é uma paciente com pré-eclâmpsia grave com acometimento hepático. Então, ela tem uma lesão hepática. E ela tem uma incidência de 20% nas mulheres com pré-eclâmpsia grave. E no exame laboratorial, você vai observar hemólise do sangue periférico, elevação das enzimas hepáticas, TGO e TGP, e a trombocitopenia. Então, é uma síndrome extremamente complicada, principalmente em relação ao tratamento e principalmente em relação à conduta a ser tomada. A gente vai falar isso posteriormente para vocês. Em relação à epidemiologia e os fatores de risco, a gente tem o quê? A sua incidência é em termos de 8%, basicamente nos Estados Unidos. No Brasil, chega a 10% ou mais. E em algumas maternidades, como, por exemplo, maternidade de referência, onde você interna pacientes de alto risco, elas podem chegar a 30%, 40%. Então, basicamente, quando você vai para uma maternidade de alto risco, há grande incidência de hipertensão arterial. Então, a grande maioria dos pacientes é de hipertensão arterial. Quando a gente fala em gestação de alto risco, a gente tem o seguinte, 80% dos pacientes são pacientes de baixo risco, tá? 20% são pacientes de alto risco. Nesses 20%, 90% é de paciente com hipertensão arterial.
O restante são as outras patologias, o diabetes, cardiopatia, lúpus e etc. Mas 90% das gestações de alto risco é hipertensão arterial. Por isso que esse é um tema extremamente importante, não só para a obstetrícia, mas também para o médico generalista ou aquele médico que vai trabalhar na saúde da família. Tá? Então, quais seriam os fatores de risco? A mulher engravidar pela primeira vez, são as primigestas. Engravidou pela primeira vez, há um risco de pré-eclâmpsia. Toda mulher que engravida pela primeira vez há um risco de pré-eclâmpsia. Por quê? Porque a gravidez é um processo adaptativo. Eu falei isso no primeiro dia de aula, quando falei em anamnese e exame físico. Tá? Primiparidade acima dos 40 anos. Eu disse que a idade ideal para uma mulher engravidar é entre os 18 e 35 anos. Mas as primíparas acima de 40 anos de idade, ela tem maior fator de risco para ter pré-eclâmpsia. As gestações múltiplas, principalmente as gravidezes gemelares, elas têm maior possibilidade também de apresentar pré-eclâmpsia à custa de uma placentação defeituosa, que eu vou apresentar isso para vocês. A obesidade, então, índice de massa corporal elevado, essas pacientes também têm essa tendência a ter pré-eclâmpsia. A paciente que apresentou pré-eclâmpsia na gestação anterior, ela tem maior risco de ter pré-eclâmpsia. Polidramia, excesso de líquido amniótico. O excesso de líquido amniótico pode ser de característica idiopática, ele pode ser característica do diabetes, o diabetes tem tendência a fazer pré-eclâmpsia também, tá? Como pode ser correlacionado a uma malformação de esôfago, como, por exemplo, uma atresia de esôfago, levando à pré-eclampsia, e com isso você tem uma mal adaptação placentária, levando à polidramia. A neoplasia trofoblástica gestacional. Neoplasia trofoblástica gestacional é uma hemorragia de primeiro trimestre da gravidez. E para a gente frisar uma coisa extremamente interessante, essa aula vai ser dada para vocês, não só online, mas também quando acabar essa epidemia, o que vai ser importante aqui? É que a doença trofoblástica gestacional, ou a neoplasia trofoblástica gestacional, como querem alguns, ela pura e simplesmente ela vai ter pré-eclâmpsia, ou pré-eclampsia, depende de cada um que queira falar, os dois que estão corretos, a pré-eclâmpsia ou pré-eclampsia, ela vai ser a única patologia, a doença trofoblástica gestacional, a única patologia onde o paciente vai apresentar pré-eclâmpsia antes da 20ª semana de gestação. Então, se você tem um paciente com 14, 15 semanas, com hipertensão e proteinúria, obviamente afastando possibilidade renal, tá? E ela pode ser portadora de uma doença trofoblástica gestacional. E como eu disse aqui, em relação à polidramia, o diabetes, ele é um problema também, à custa do processo inflamatório vascular que você apresenta no diabetes, as nefropatias, a aluminação feto-materna, elevadas altitudes, isso pode dizer que na Bolívia tem mais pré-eclâmpsia por causa da elevação de altitude, de baixa de oxigênio, eu não posso afirmar isso com certeza. Mudança de parceiro, então o que a gente observa? Observa que pacientes tinham um parceiro, esse parceiro teve uma gestação, ela engravidou desse parceiro e ela não teve absolutamente nada, ela se separa, ela casa com outro e aí ela pode apresentar pré-eclâmpsia. Então, provavelmente, isso aí pode estar correlacionado a algum fator genético. Como, por exemplo, a paciente é casada, tem 3 filhos, fez pré-eclâmpsia nas 3 gestações, mudou de parceiro e não teve pré-eclâmpsia. Então, isso provavelmente pode estar correlacionado a quê? Pode estar correlacionado a um fator genético, né? As alterações trombofílicas, história familiar, a história familiar é fundamental, portanto, a anamnese ela é fundamental, tá? Hipertensão, diabetes é algo que tem que se perguntar em obstetrícia, porque a história familiar é importante, e a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, ela quase sempre vai provocar parto prematuro e pré-eclâmpsia, na grande maioria das vezes, e onde o tratamento é aspirina com heparina. Na sua etiopatogenia. Então, nós dizemos que é uma doença de 2 estágios. Por que é uma doença de 2 estágios? Primeiro, você vai ter uma placentação. É o primeiro estágio. Gravidez, ele é um processo adaptativo. Processo adaptativo. Se você se adapta bem à placentação, sua gravidez vai ser normal. Ou seja, normal, você não terá pré-eclâmpsia. Tá? Adaptou-se bem, dificilmente você terá pré-eclâmpsia. Tá? Poderá ter uma hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia não. Então, o que vai acontecer? Uma placentação defeituosa.
Essa placentação defeituosa vai ter alterações de N substâncias, tá? Que vão fazer a liberação de substâncias que vão lesar quem? O endotélio vascular. O endotélio vascular é o maior órgão do corpo humano. Então, você vai lesar o endotélio vascular. Então, é um segundo estágio, é a disfunção endotelial. E a disfunção endotelial, ela não está só ligada à pré-eclâmpsia, ela está ligada ao lúpus, ela está ligada ao diabetes, ela está ligada à hipertensão arterial, ela está ligada a outras patologias também. Tá? Mas eu vou dizer para vocês que a disfunção endotelial é a segunda fase de estágio da pré-eclâmpsia. Então, aqui, nesse gráficozinho, a gente pode observar. Primeiro, você vai ter uma placentação defeituosa. Então, você vai ter efeitos locais. É interessante isso, porque muitas das vezes a paciente tem uma placentação defeituosa, tem efeito local, mas não faz pré-eclâmpsia, como a gente pode mostrar no segundo estágio. Ou seja, no segundo estágio, placenta estressada e oxidada, que pode levar ao que nós chamamos efeitos fetais, ou seja, o feto não cresce adequadamente, isso é um crescimento intrauterino restrito, tá? Isso é um crescimento intrauterino restrito, ele pode possivelmente surgir sem o aparecimento de pré-eclâmpsia, mas normalmente ele também se associa à pré-eclâmpsia. Então, você vai ter liberação de fatores placentários, microfragmentos. Então, você vai ter agora os efeitos sistêmicos, tá? Onde você vai ter uma resposta inflamatória sistêmica materna. Isso vai levar a uma disfunção do endotélio vascular. O endotélio ficará inflamado e aí você terá a síndrome da pré-eclâmpsia. Tá? Então, a disfunção endotelial, você vai elevar alguns fatores angiogênicos. Esses fatores angiogênicos, eles vão levar o quê? A vasoconstrição, e essa vasoconstrição vai provocar a hipertensão arterial. Então, aqui é um gráfico mostrando a invasão trofoblástica. Então, o que vai acontecer? Nas primeiras semanas de gestação, você vai ter a invasão do trofoblasto, tá? Na artéria espiralada. Então, o trofoblasto invade a artéria espiralada para se adaptar à gestação e ele vai fazer o quê? Ele vai destruir a capa músculo-esquelética da artéria espiralada. Então, ele vai destruir a capa músculo-esquelética da artéria espiralada e, com isso, essa gravidez vai ser uma gravidez normal. Isso à custa de quê? À custa de citocinas, tá? Fatores de crescimento, internegrina, tá? E outras proteínas que vão estar envolvidas nessa situação. Mas, se porventura você não tem a segunda onda de migração trofoblástica, ou seja, essa capa músculo-esquelética não é destruída, o que você vai ter aí? Você vai ter uma vasoconstrição, porque a artéria não vai dilatar. Na modificação do organismo materno, que eu apresentei para vocês, o paciente é extremamente vasodilatado. A partir do momento em que não há essa vasodilatação na adaptação, isso vai provocar uma vasoconstrição e vai liberar N substâncias que vão fazer com que esse endotélio fique inflamado. Tá? Então, o que nós vamos ter em relação à etiopatogenia da pré-eclâmpsia? Então, invasão imigração trofoblástica superficial. Isso vai haver uma remodelação incompleta das artérias espiraladas. A fusão placentária será deficiente. Vai haver um estresse oxidativo. Vai haver uma disfunção endotelial. Isso vai poder levar a duas situações. Qual é a primeira situação? O crescimento intrauterino restrito por falta de oxigênio. O feto não vai crescer adequadamente a partir do segundo e do terceiro trimestre. Isso vai ser detectado através de exame de ultrassonografia. Tá? Mas se essa disfunção endotelial atingir a mãe, as manifestações agudas são a pré-eclâmpsia. E o prognóstico tardio é a pré-eclâmpsia recorrente e, no futuro, uma doença cardiovascular. Ou seja, esse paciente será, no futuro, uma paciente com hipertensão arterial. Existe uma teoria muito interessante que eu sempre coloco esse diapositivo e sempre digo para os alunos o seguinte, é a teoria de Barker. O que ele falou? Ele disse o seguinte, somos o que somos graças à nossa vida intrauterina.
Todo mundo acha que uma criança que nasce com baixo peso, uma criança que nasce prematura, uma criança que nasce estresse por baixa de oxigenação, ou seja, um crescimento intrauterino restrito, ele vai ser um adulto magro. Não, é pura e simplesmente ao contrário. A partir do momento que você tem uma insuficiência placentária, uma má nutrição placentária, uma desnutrição fetal, no futuro, essa criança, e quando ele vai ser adulto, ele será portador de doença cardiovascular ou metabólica, ele vai ser um hipertenso, ele vai ter dislipidemia, ele vai ser um diabético tipo 2 e vai ter problemas de coronário, vai ser uma doença coronariana. Então, essa teoria é interessante porque ele diz o seguinte: somos o que somos através da sua vida intrauterina. É óbvio, quando a gente chega a uma determinada idade, passando dos 50 anos de idade, a cada 4 pessoas que passam dos 50 anos, 3 serão hipertensos. Mas essa hipertensão arterial vai surgir bem antes e, principalmente, alterações metabólicas. Ele poderá ter um índice de massa corporal elevado à custa desse não crescimento, dessa má nutrição dentro da cavidade uterina. Predição e prevenção. Bem, isso é extremamente controverso. A gente tem, é controverso principalmente a prevenção. Tem que se estudar muito, tem que se entender muito para a gente dizer a prevenção. A predição é possível, mas a prevenção ela é um pouquinho complicada. Tá? Então, a primeira coisa importante é o seguinte: a partir do momento em que você não tem a segunda onda de migração, você vai ter a lesão dessa artéria. Tá? Então, você vai ter a lesão. Então, a lesão dessa artéria, ela vai surgir uma alteração no Doppler da artéria uterina, apresentando algo que nós chamamos de incisura. Tá? Depois, quando nós retornarmos, eu vou ensinar isso para vocês com mais detalhes a respeito de que é incisura e por que ela surge. Tá? Porque é muito difícil a gente tentar explicar isso para vocês nesse momento, porque é um pouquinho sofisticado, está correlacionado ao exame de Doppler. Tá? Então, o que vai acontecer? O paciente, quando realiza uma ultrassonografia morfológica, deverá ser submetido a um Doppler de artéria uterina. Se o Doppler de artéria uterina estiver normal, absolutamente normal, o risco dela ter uma pré-eclâmpsia é basicamente zero, tá? Porque não há incisura, não há incisura. Então, é basicamente zero. Porém, se você tem uma incisura, é uma alteração na onda, você tem a onda sístole, ela cai rápido e volta, tá? Isso chama-se incisura. Então, se você tiver incisura unilateral, a gravidez é normal, sem problema nenhum, principalmente se for contralateral a entrada da placenta, ou seja, aonde a placenta estará presa, tá? Então, é contralateral. Se você tiver uma incisura bilateral, o que vai acontecer? Essa incisura bilateral, ela vai ter uma grande chance desse paciente fazer uma pré-eclâmpsia. Uma grande chance, né? E aí a gente começa estudos, começa a observar em alguns pacientes do nosso dia a dia, em que pacientes apresentam hipertensão e apresentam proteinúria. Fala, ora, se ela apresenta hipertensão e proteinúria, então o Doppler da artéria uterina, ele estará com incisura. Então você vai procurar isso, vai realizar esse exame e você não encontra essa incisura. Aí você fala, ué, por que será que não apareceu incisura? Então, como vocês podem observar nesse diapositivo, em relação a este aqui, você vai ver que aqui o índice de resistência vascular ele é grande. Então, quanto maior a vasodilatação, maior a resistência vascular, não há resistência vascular, a diástole ela é grande, ela é alta. Tá? Mas a partir do momento em que você tem uma diástole pequena, uma grande resistência, muitas das vezes você não vê a incisura, você vê apenas a resistência da artéria. Enquanto houver maior resistência da artéria, maior risco do paciente ter pré-eclâmpsia. E você faz isso a partir da 24ª semana de gestação. Então, é uma forma de avaliar, através de exames complementares, através do ultrassom morfológico,
você na 24ª semana pode realizar esse processo. Ah, eu posso realizar isso antes da 24ª? Pode. Pode realizar isso no começo da gestação? Pode. A grande maioria no começo da gestação vai ter uma resistência e incisura. Então, quer dizer, não tem muito valor preditivo. Então, você vai ter que repetir o exame. Mas se você fizer a ultrassom de primeiro trimestre e não tiver incisura, pode ficar tranquilo que essa paciente não fará pré-eclâmpsia também, tá? Então, na prevenção, o que se pensou para você fazer uma prevenção? Bem, várias situações foram colocadas, como, por exemplo, a utilização de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, que eles iam entrar na célula, ia dificultar, ia diminuir o excesso oxidativo. Infelizmente, isso não deu certo, tá? Não funciona, não adianta você dar vitamina C, vitamina E, porque você não vai fazer a prevenção, é meio complicado a prevenção através do uso de vitaminas. O que se pensou também é a utilização de aspirina em baixas dosagens. Mas aspirinas em baixas dosagens é uma situação em que você pode utilizar. A aspirina em baixa dosagem, ela é um antiadesivo plaquetário. Então, você pode utilizar aspirina em baixas dosagens e essa aspirina em baixas dosagens, ela pode auxiliar o seu tratamento com a paciente com pré-eclâmpsia. Você pode auxiliar o tratamento, que é um antiadesivo plaquetário, observando que a aspirina, durante um longo período de tempo, ele pode alterar os fatores de coagulação. No Congresso Mundial de 1988, foi introduzido a aspirina para prevenção da pré-eclâmpsia. Aí todo mundo achou que seria resolvido o problema. Mas a dose é de 80 miligramas. E aí começou a fazer o quê? O brasileiro começou a fazer o quê? Como não tem essa dosagem no Brasil, não tinha essa dosagem no Brasil, por isso simplesmente pegaram um comprimido de 100, quebravam e davam um comprimido de 50. E aí viu que não fazia efeito e passou a utilizar um comprimido de 100 e também não fez efeito. Não teve como prevenir a pré-eclâmpsia utilizando antes. Ah, mas eu posso utilizar antes quando? Ora, eu posso utilizar quando o paciente é uma paciente com uma hipertensão arterial crônica, você pode utilizar como coadjuvante do seu tratamento da hipertensão arterial crônica. Pode utilizar, lembrando sempre que tem que parar pelo menos uma semana antes para evitar o quê? Para evitar distúrbios de coagulação. Então, aqui nos fatores de risco, na 23ª semana de gestação, você vai utilizar o quê? Os fatores obstétricos. Ela tem pré-eclâmpsia anterior? É uma gravidez gemelar? Os fatores constitucionais. Tem hipertensão? Tem diabetes? Tem síndrome metabólica? Tem trombofilia? Realiza Doppler da artéria uterina. Então, nesse Doppler da artéria uterina, você está observando o quê? Está observando que o paciente tem um índice de resistência alto. Então, quando ele tem um índice de resistência alto, tá, é muito mais valorizado do que a própria incisura. E aí essa paciente vai fazer pré-eclâmpsia. Um outro exame que também foi bolado, inventado, e teve várias técnicas em relação a isso, é para ver a disfunção endotelial, é você ver a artéria braquial média, tá? Através de um estresse. Você coloca ela sob estresse através de um manguito, prende durante 1 minuto, depois solta e faz um Doppler para ver se a artéria dilatou. Se a artéria dilatar, sinal que esse endotélio está bom. Se ela não dilatar, ela tem uma lesão endotelial, então ela tem risco de fazer o quê? Tem que fazer pré-eclâmpsia. O grande problema desse exame é que ele é um exame tardio. Ele é muito tardio. Então, o resultado dele foi descartado, apesar de ter tido várias teses de mestrado e doutorado sobre isso, mas ele foi descartado. Esse exame foi descartado porque é um exame muito tardio. Então, normalmente, você não vai fazer um exame tardio com o objetivo de prever uma coisa que você já vai estar observando com a hipertensão e também com a proteinúria. Então, é isso que se faz. Você vai, fluxo da artéria braquial, né? Você vai lá, coloca o Doppler, coloca sob estresse, e depois você solta e avalia, oclusão de 5 minutos, desculpa, eu falei 1 minuto, é 5 minutos, e aí você vai observar o quê? 1 minuto após você terminar a oclusão, aí você vai ver a dilatação, tá? Infelizmente, esse exame é tardio e não há muita aplicabilidade hoje para você
predizer pré-eclâmpsia, porque é um exame tardio. Paciente com diabetes, paciente com hipertensão crônica, paciente com lúpus, paciente com esclerodermia, paciente com síndrome do anticorpo de fosfolipídio, ela tem lesão e aí ela vai apresentar essa alteração do exame na dilatação fluxo mediado da artéria braquial. Tá? Então, essa predição da pré-eclâmpsia é um organograma do professor Montenegro, infelizmente o professor Montenegro faleceu, é um organograma onde você faz um Doppler no primeiro trimestre, aquilo que eu falei, se estiver normal, gravidez normal, mas repete no segundo trimestre, e depois, se estiver normal, gravidez normal. Se tiver anormal, você vai observar esse paciente, pode fazer o teste do DILA, pode fazer, e aí, se ela tiver sem problemas, o paciente vai à gravidez normal, se estiver alterado, essa paciente pode fazer uma pré-eclâmpsia. Mas são exames sofisticados, são exames que, infelizmente, as pessoas não têm acesso no Sistema Único de Saúde, apenas o quê? Apenas o Doppler da artéria uterina no segundo trimestre, juntamente com o ultrassom morfológico. Na sua fisiopatologia, o Tamaranemi, que foi um grande professor de obstetrícia, ele dizia o seguinte, ele dizia que as alterações morfológicas e funcionais do organismo materno portadoras de doença hipertensiva específica da gravidez têm como causa fundamental o espasmo arteriolar. Tá? Muito certo. E Pichard, que foi um grande pesquisador também, a presença da velocidade coriônica determina a forma misteriosa desse surgimento do vasoespasmo. E naquela época ele não sabia que a placentação defeituosa é que era o problema relacionado com a pré-eclâmpsia. Então, na sua fisiopatologia, nós teremos fatores imunogenéticos, então provavelmente imunogenéticos, a invasão trofoblástica inadequada, a baixa perfusão placentária. Tá? Isso vai levar o quê? A liberação de endotoxinas placentárias, doença vascular materna, tecido trofoblástico vai estar aumentado aí, lesão endotelial, aumento da reatividade vascular e vasoespasmo. E a lesão endotelial, obviamente, vai lesar todos os órgãos do organismo. Todos os órgãos do organismo serão lesados, porque, como eu disse, o maior tecido é o endotélio. Então, todos os órgãos do organismo materno vai ser lesado. Por isso que essa doença é uma doença extremamente importante para a obstetrícia. Então, o que você vai ter na sua fisiopatologia? Alterações vasculares, vasoespasmo, hipertensão arterial. Disfunção do endotélio. Você vai ter aumento da permeabilidade capilar, levando a edema. Tá? Vai ter edema. Paciente grávida tem edema? Tem. O edema é dela normalmente no final do dia, à custa de dificuldade do retorno venoso. Essa paciente vai ter edema em outras partes, mão, face. Tá? Então, edema. Aumento da reatividade vascular à angiotensina 2. Então, ela vai ter um aumento da reatividade vascular à angiotensina 2. Você vai ter uma baixa de prostaciclina e um aumento de tromboxano. A prostaciclina, ela é um potente vasodilatador. Tá? E o tromboxano é um potente vasoconstritor. Então, você vai ter um potente vasoconstritor aumentado e um baixo vasodilatador. Então, isso vai levar à hipertensão arterial. E a baixa de óxido nítrico. Então, se tem baixa de óxido nítrico, isso vai facilitar ainda mais a disfunção endotelial do nosso paciente. Tá? E as alterações hepáticas? Alterações hepáticas, principalmente, particularmente, na chamada síndrome HELP. Então, você vai ter uma necrose hemorrágica periportal, você vai ter um hematoma subcapsular, ruptura de fígado e aumento das enzimas hepáticas. Obviamente, necrose hemorrágica periportal, hematoma subcapsular e ruptura de fígado hoje são algo raríssimos de acontecer, porque a partir do momento que o paciente faz pré-natal, que nós detectamos a pré-eclâmpsia, esse paciente vai para a gestação de alto risco, e nessa gestação de alto risco elas são vistas basicamente semanalmente. Elas são observadas semanalmente, você vai fazer um controle, se qualquer problema que você tenha, você vai internar esse paciente para controlar a pressão arterial, para fazer a avaliação. Eu vou mostrar isso para vocês, e os aumentos das enzimas hepáticas. Tá? Alterações cerebrais e visuais. Então, você vai ter o quê? Lesão cerebral. E essa lesão cerebral vai levar o quê? A convulsão, edema cerebral, necrose hemorrágica ou hemorragia difusa. O paciente vai a óbito. Tá? Deslocamento de retina é uma urose, a gente vê duplo.
Então, são situações extremamente graves. Já estamos chegando nas lesões cerebrais, são extremamente graves. Quando ela tem esse problema cerebral, normalmente ela vai a óbito. Vocês podem observar aqui que são peças de necrópsia. Tá? Então, é um problema extremamente grave quando você tem alterações cerebrais. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses pacientes em relação ao atendimento, principalmente relacionado ao pré-natal. O pré-natal é o que é o fundamental para detectar precocemente essas pacientes, para serem rastreadas, para levar para o pré-natal de alto risco. E nas alterações sanguíneas, vocês vão ter a síndrome HELP, né? Vocês vão ter as alterações sanguíneas e a trombocitopenia, a queda de plaquetas, né? Necrose microangiopática, hemoconcentração e hiperalbuminemia, né? Então, vocês vão ter essas situações aí. A necrose hepatocelular e as agregações plaquetárias que vão lesando o endotélio vascular gradativamente. Então, a partir do momento que a gravidez vai seguindo em frente, vai havendo mais lesão endotelial, lesão endotelial, lesão endotelial. E o que vai acontecer? Hipertensão e proteinúria. Então, vai haver o quê? Vai haver alterações renais. Essa paciente vai reter só de água, tá? Ela vai ter modificação da sua pressão oncótica, ela vai ter perda de água para o terceiro espaço, apresentando edema. Ela vai ter um baixo fluxo plasmático renal, uma baixa filtração glomerular. E você vai ter o quê? Aumento de ácido úrico. Não só ácido úrico, como também ureia e creatinina vão aumentar nesses pacientes, mas o ácido úrico aumentado, ele é um fator de prognóstico da doença. Quanto maior o ácido úrico, pior o prognóstico da doença. E aí você vai ter uma lesão no endotélio vascular, uma endoteliose glomerular capilar. E com isso, o que vai acontecer? Esse rim vai funcionar mal. E ele vai começar a jogar para fora o quê? Proteína. Então, hipertensão e proteinúria. Então, o rim começa a funcionar mal. Eu sou da época em que, para você detectar endoteliose glomerular capilar, se fazia punção renal. Tá? Olha só, punção renal, porque a gente não sabia o que estava acontecendo com esse paciente, por que ele estava perdendo proteína. Então, até punção renal era realizada em épocas passadas. Tá? E alterações placentárias. Então, primeiro, você vai ter a ausência da segunda onda trofoblástica, você vai ter uma baixa de fluxo útero-placentário, que pode chegar de 40% a 60%, por isso que os conceitos desses pacientes não crescem adequadamente, por causa de baixa de oxigênio e baixa de nutrientes. Infartos placentários. Esses infartos placentários poderão levar ao descolamento prematuro de placenta, tá? Você vai ter uma baixa de estrogênio e hormônio lactogênio placentário, mas as baixas de estrogênio e hormônio lactogênio placentário não são mais avaliados. É só importante a gente falar para vocês, porque quando eu falei em modificação do organismo materno, falei sobre os estrogênios, falei sobre os hormônios lactogênios placentários e a sua importância. E uma coisa interessante, aumenta a hiperatividade uterina. O útero aumenta o seu tônus. Então, o tônus uterino da paciente com pré-eclâmpsia, ele é maior do que uma paciente sem pré-eclâmpsia. Então, você tem um tônus uterino fisiológico, sim, mas na pré-eclâmpsia ele vai estar muito mais aumentado. Por isso que o risco de descolamento prematuro de placenta. Primeira causa de descolamento prematuro de placenta é a hipertensão arterial, que será dado para vocês posteriormente. Tá? E aí o quadro clínico, como é que vai ser esse quadro clínico? Bem, esse quadro clínico é a hipertensão arterial. Então, você tem uma pressão arterial sistólica acima de 140 milímetros por mercúrio, maior ou igual a 140 milímetros por mercúrio, ou uma pressão diastólica maior ou igual a 90. Tá? Nessa pressão arterial, vocês estudaram isso em semiologia, nas famosas PAPs, né? A pressão arterial diastólica e o desaparecimento do som da onda V de Kurakowski. Aí eu fui pesquisar. Quem inventou o esfigma foi um italiano, em 1886. Ele inventou o esfigma, mas ele só conseguia ver a pressão sistólica, a pressão diastólica não. E foi Korakov, um médico militar russo, que em 1906 que ele começou a escutar a pressão arterial com estetoscópio. Com isso ele basicamente publicou os primeiros trabalhos sobre a pressão diastólica.
Edema. Edema é secundário. Então, você vai ter não só um edema de membro inferior, que é fisiológico na gravidez, você ter edema de membro inferior, tá? Você vai ter edema de mão. Os pacientes, normalmente, elas não conseguem, elas ficam com a aliança presa, toma cuidado com isso, avisar a paciente para não utilizar anéis nem aliança durante a gestação, porque muitas das vezes pode ficar preso. Edema de face. O edema de face, principalmente nasal, você vai ter uma paciente com um nariz, eu falo nariz batatinha, mas bem mais batatinha, tá? Edema na genitália, quer dizer, ela vai ter um edema brutal na genitália, tá? E um ganho ponderal. Por que ela está dando ganho ponderal? Porque ela está perdendo água para o terceiro espaço. Então, ela está perdendo água para o terceiro espaço. Então, está perdendo água para o terceiro espaço. Portanto, uma paciente com pré-eclâmpsia, ela é desidratada. Eu tenho que tomar muito cuidado com o medicamento antihipertensivo nessa paciente, porque ela é desidratada. E aí, o que acontece? Acontece que ela vai perdendo água no terceiro espaço, terceiro espaço, e faz edema. Tá? Então, temos que tomar cuidado com alguns antihipertensivos que podem ser utilizados, e o diurético, ele é totalmente contraindicado na gravidez, ele é só indicado em uma situação, quando o paciente faz uma insuficiência cardíaca, levando a alterações como edema agudo de pulmão. Tá? Então, ele só tem essa indicação, diurético só tem essa indicação na gravidez. Tá? E a proteinúria? A proteinúria tem que ser uma proteinúria significativa. O que vem a ser proteinúria significativa? Você vai colher a proteinúria desse paciente durante 24 horas para você fechar o diagnóstico, durante 24 horas, e essa proteinúria terá que ser acima de 300 miligramas em 24 horas. Então, você vai colhendo, você despreza a primeira urina da manhã, vai colhendo, e na segunda e no dia seguinte colhe também. Aí você pega a primeira urina da manhã e faz a avaliação. Ah, professor, não pode fazer também através do elemento anormal de sedimento? Pode-se fazer também através dos elementos anormais de sedimento. Quando você quer fechar um diagnóstico rápido, você pode também fazer através da fita, que vai dar proteinúria, e aí você pode fechar o diagnóstico. O paciente tem hipertensão e você tem a presença dos elementos anormais de sedimento, proteinúria, e você pode fechar o diagnóstico quando você precisa fazer o diagnóstico mais rápido, porque senão você vai ter que ter 24 horas com esse paciente para poder avaliar adequadamente. Tá? E alterações de coagulação. Então, as alterações de coagulação são alterações que surgem principalmente na síndrome HELP, onde você tem plaquetopenia. E aí você vai ter distúrbio de coagulação. Então, como vocês podem observar ali na perna daquele paciente, o que aconteceu foi, no momento de tirar a maca, só encostar na perna do paciente, a mão ali na perna do paciente, e ela fez um hematoma. Porque você vai ter ativação do sistema de coagulação, você vai ter um aumento da agregação e adesividade plaquetária, baixa atividade da antitrombina 3, aumento do produto da degradação de fibrina, e você vai ter uma coagulação intravascular disseminada. Isso não é interessante, você tem que resolver o paciente antes de chegar nessa fase. Mas, muitas das vezes, o paciente não faz pré-natal, ela já procura o atendimento já num estado grave, e aí isso é extremamente complicado. Tá? E o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, voltando aqui, o diagnóstico é eclâmpsia. É uma síndrome específica da gravidez que ocorre a partir da 20ª semana de gestação, com pressão arterial maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, após a 20ª semana de gestação, em mulheres com pressão arterial normal e uma proteinúria acima de 300 gramas em 24 horas, ou uma cruz ou duas cruzes numa amostra de urina no elemento anormal de sedimento. Tá? E aí tem uma fase engraçada, porque as pessoas perguntam para mim, o que é pré-eclâmpsia leve e o que é pré-eclâmpsia grave? Aí eu digo o seguinte, pré-eclâmpsia leve é aquela que não é grave, e pré-eclâmpsia grave é aquela que não é leve. Ah, não entendi. Então é o seguinte, qualquer fator desses aí, um ou mais fatores, é considerado pré-eclâmpsia grave. Tá? Todo mundo acha que é pressão arterial. Não é só pressão arterial. Qualquer fator que apresente aí é considerado pré-eclâmpsia grave. Então, se a paciente apresenta pressão arterial acima de 160 por 110 milímetros de mercúrio, tá? Em avaliação em 2 ocasiões espaçadas, você faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. E a diferença entre
crise hipertensiva na gravidez, com crise hipertensiva fora da gravidez, é o seguinte: na gravidez, é 160 por 110, é crise hipertensiva. Tá? Na mulher não grávida, é 180 por 120 milímetros de mercúrio, mas na grávida é. Se você tiver uma proteinúria maciça, acima de 5 gramas, ou 3 cruzes ou mais, no elementos anormais de sedimento, é pré-eclâmpsia grave. Aquela paciente que urina pouco em 24 horas, quer dizer, você está tendo uma lesão renal, é uma pré-eclâmpsia grave. Distúrbio cerebral ou visual, o paciente está vendo duplo, tá? Está com cefaleia, é hipertensão, é pré-eclâmpsia grave. Edema pulmonar ou cianose, pré-eclâmpsia grave. Dor epigástrica ou no quadrante superior direito, isso pode ser uma ruptura de cápsula de fígado, é pré-eclâmpsia grave. Alteração de função hepática, qualquer alteração de função hepática, TGO e TGP elevado, é pré-eclâmpsia grave. E trombocitopenia. Trombocitopenia abaixo de 100, de 100 mil, né, plaquetas, você vai ter considerado pré-eclâmpsia grave. E entrou também o feto. O feto faz parte também da obstetrícia. Ele para você considerar uma gravidez de alto risco, o feto também ele vai entrar como um seu paciente. Então, se ele tiver um crescimento intrauterino restrito, ele também é considerado pré-eclâmpsia grave. Tá? E o diagnóstico diferenciais. O diagnóstico diferenciais é uma glomerulonefrite difusa aguda, pielonefrite crônica com reagudização, uma nefrose, uma glomerulonefrite crônica, um lúpus eritematoso sistema ou um feocromocitoma. Então, a grande maioria das vezes é pré-eclâmpsia, mas temos que saber os diagnósticos diferenciais dessa paciente que apresenta hipertensão e apresenta proteinúria. Quando eu estava estudando pré-eclâmpsia, eu fiquei observando muito paciente que fazia pré-eclâmpsia e não tinha incisura. E aí eu cheguei para os professores mais graduados, perguntei, ora, por que essa paciente não tem incisura? Não, deve ser uma glomerulonefrite, deve ser uma nefrose. Não, era resistência da artéria. Ela tinha resistência da artéria acentuada. Tá? Então, resistência da artéria acentuada é um problema, sim. E o diagnóstico diferencial. Como é que eu vou saber se a paciente ela é uma pré-eclâmptica ou ela é uma hipertensa crônica? Tá? Então, se você vai avaliar um paciente após a 20ª semana de gestação, nem sempre o paciente procura o pré-natal antes da 20ª semana. Tá? Então, se você tiver ausência de dados prévios que dificultam o diagnóstico, tá? Diferencial da pré-eclâmpsia pura com a pré-eclâmpsia superajuntada à hipertensão arterial crônica, você vai levar a sua propedêutica e tentar fechar o diagnóstico diferencial. Então, história pregressa, ela é hipertensa. Cifras da pressão arterial, normalmente elas são muito altas, tem pressão arterial muito alta. Então, ela já vem com uma pressão arterial alta a partir da 20ª semana de gestação. E ela tem alteração o quê? Alteração, se ela é uma hipertensa crônica, ela vai ter uma alteração no ecocardiograma, ela vai ter uma hipertrofia ventricular, um aumento da área cardíaca, a área cardíaca vai estar alterada. Exame de fundo de olho. Então, todo médico generalista tem que saber fazer um exame de fundo de olho. Uma função renal, para ver desse paciente, e o Doppler de artéria uterina. Se ela não tiver incisura, é uma hipertensa crônica. Se tiver incisura, eu vou ficar na dúvida, ela é crônica ou não é? E aí a gente vai ter que rastrear esse paciente melhor para saber essa diferenciação. Tá? Então, esse aqui é o diagnóstico diferencial entre hipertensão arterial crônica e pré-eclâmpsia. Então, a gente já vai começar pela idade. Hipertensão arterial crônica surge em pacientes acima de 30 anos de idade. Tá? A pré-eclâmpsia surge em pacientes mais jovens, abaixo de 30 anos. Na paridade, as primíparas são as que mais têm pré-eclâmpsia. As multíparas são aquelas pacientes que tiveram muito filhos, acima de 30 anos, que têm maior tendência a ter hipertensão arterial crônica. O início de uma é após a 20ª semana e a hipertensão arterial crônica é antes da 20ª semana de gestação. A reatividade vascular na pré-eclâmpsia vai estar aumentada e na hipertensão arterial crônica estará inalterada. E após a gravidez? Após a gravidez, a pré-eclâmpsia, quando acabam as modificações do organismo materno, no 42º dia, desaparece a pressão arterial. E a pressão arterial crônica, ela persiste após a 42º dia. Tá?
no ecocardiograma e no eletrocardiograma, uma vai ser normal e a outra vai ser uma sobrecarga esquerda. O fundo de olho, numa vai ser alterações funcionais, tá? Vaso espalho, no outro vai ser alterações anatômicas, tortuosidade de vasos. O ácido úrico vai estar muito aumentado na pré-eclâmpsia e vai estar normal na hipertensão arterial crônica. Tá? O teste de hipotensão, decúbito lateral, o que vem a ser isso? Você coloca o paciente em decúbito ventral, gira o paciente, mede a pressão arterial. Isso era feito antigamente para você diferenciar. Quando você não tinha acesso, basicamente, aos exames complementares, você fazia dessa forma, que é uma forma de você rastrear se é uma pré-eclâmpsia ou uma hipertensão arterial. E Doppler da artéria uterina. Se tiver incisura, é pré-eclâmpsia. Se não tiver incisura, provavelmente é uma hipertensão crônica, dependendo do índice de resistência da artéria. Tá? E o diagnóstico de eclâmpsia. O que vem a ser o diagnóstico de eclâmpsia? Eclâmpsia é uma crise convulsiva com um paciente com pré-eclâmpsia, seguido ou não de coma. Existe o coma direto, o paciente não faz crise convulsiva, ela entra em coma. São os piores casos. Todos que eu peguei, infelizmente, foram a óbito. Tá? É uma crise convulsiva seguindo ou não de coma. E às vezes é coma, comatose, eclâmpsia comatosa. Ela não faz crise convulsiva, ela entra em coma logo. Tá? Então, ela é extremamente complicada, porque o risco de óbito é quase 100%. Tá? E saber o diagnóstico diferencial. De quê? Das crises convulsivas, uma encefalopatia hipertensiva, epilepsia, histeria, tétano, tumor ou abscesso cerebral ou trombofleebite cerebral, temos que rastrear. Mas, paciente jovem, que faz crise convulsiva, que tem hipertensão, é pré-eclâmpsia. E o coma? O coma diabético, coma insulínico, excesso de insulina, tá? Uso de substâncias opiáceos barbitúricos, coma urêmico e intoxicação por cobre. Tá? O tratamento. Bem, o tratamento ele é importante, fundamental, porque o tratamento é que ele vai nos dizer qual é a conduta a ser tomada em cada paciente. Cada paciente você vai tomar uma conduta diferenciada. Não é sempre que você vai tomar a mesma conduta. Cada paciente você vai avaliar o grau de hipertensão, o grau de gravidade, a idade gestacional e você vai tomar a conduta adequada. Então, durante o pré-natal, vai começar a avaliar risco materno. Através do quê? De uma boa anamnese. Se você tiver uma boa anamnese, risco materno, você vai rastrear o risco materno através de uma boa anamnese. Tá? Então, pesar o paciente. Isso é importante, pesar o paciente. Na primeira consulta pré-natal, você deve sempre orientar o paciente sobre alimentação. Infelizmente, hoje, as pessoas estão se alimentando muito mal. Tá? Tomando refrigerante, comendo fast food, essas comidas enlatadas e tudo, você tem que orientar o paciente em relação à alimentação. Então, a partir do momento que você vê que o paciente está ganhando muito peso, você tem que pesquisar se ela está perdendo água para o terceiro espaço ou se ela está o quê? Se ela está apresentando uma alimentação inadequada. Então, você tem que observar isso, pesar o paciente toda vez que ele vai ao pré-natal. Então, basicamente, o paciente tem que ganhar peso, sim, em torno de 10 a 12 quilos, dependendo do índice de massa corporal. Tá? Pressão arterial. Pressão arterial tem que ser avaliada. Eu normalmente peço para, na primeira, a paciente vai, ela é examinada pela técnica de enfermagem, ela pesa o paciente, ela vai realizar a pressão arterial. Eu normalmente checo a pressão arterial, eu mesmo checo a pressão arterial, principalmente quando eu estou observando que as pressões arteriais das minhas pacientes pré-natal são todas iguais, então você tem que checar a pressão arterial do paciente, você tem que checar. Eu tenho por hábito, tinha por hábito, agora não faço mais pré-natal em clínica privada, eu pesava e eu media a pressão arterial no momento em que o paciente chegava e no momento que o paciente ia embora. Eu fazia 2 aferições. Observar a diurese, sintomas do paciente, se ele está sentindo alguma coisa, presença ou não de edema e o edema em que localização ele se encontra. E avaliação do risco materno através de exames complementares. Hemograma, para saber se o quê? Se a paciente está fazendo o quê? Se ela está fazendo hemólise, então, queda do hematócrito. Ureia creatinina, tá? Ureia creatinina para observar as funções renais, o ácido úrico. No hemograma, você também vai ver o quê? Plaqueta. Importante você avaliar a plaqueta. TGO e TGP.
o LDH. O LDH está relacionado a quê? A hemólise. Quando você tem hemólise, tem aumento do LDH. Bilirrubina, para saber como está funcionando o rim. Esfregar-se o sangue periférico. Infelizmente, a gente não faz esse exame. Proteinúria de 24 horas, excelente. Fundoscopia, exame de fundo de olho e eletrocardiograma quando você acha que há necessidade. Isto é o básico que você tem que fazer com as pacientes portadoras no rastreio pré-natal em pacientes consideradas pacientes de risco. Tá? Avaliação do risco e bem-estar fetal. Então, a primeira coisa importante é a avaliação do fundo uterino. O fundo uterino, ele é examinador dependente. Um examinador examina e diz que está com 20, outro vai e diz que está com 18, vai com 16. Tem que saber examinar um fundo uterino adequadamente. Tá? Ele é examinador dependente. Tem pessoas que não fazem isso corretamente. Tem que ter uma técnica que será ensinada a vocês, uma técnica para você examinar o fundo uterino. A palpação do volume de líquido amniótico. Eu sempre brinco com meus alunos, eu vou lá e digo, o líquido amniótico está normal. Eu digo que é uma manobra minha, manobra de Oswaldo Aranda. O professor Caetano até dá risada. Não é manobra de Oswaldo Aranda, é como se fosse um piparote. Mas de tanto você examinar o paciente, você fala, esse líquido amniótico está normal. Você sente o líquido amniótico com o dedo aqui, fazendo uma manobra de piparote. Movimentação fetal. O feto movimenta 4 vezes a cada hora. Mas o feto, ele se movimenta muito mais do que isso. 4 é o mínimo, que às vezes ele dorme e acorda. Ele fica 20 minutos dormindo, 20 minutos acordado. Então, você pede para contar a movimentação fetal após o quê? A alimentação. Por quê? Porque o feto, ele se movimenta não só com o barulho do aparelho gastrointestinal. Então, o que acontece? Quando a mãe, por exemplo, não se alimenta, o estômago fica blá, 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 fazendo barulho. Aí o feto, ele está dormindo, ele acorda. Ou pelo som, ou pela vibração do líquido amniótico. Então, ele vai e acorda. Se ele acorda, o que acontece? Ele se movimenta. Aí a mãe acha que quando ela está com fome, o neném está com fome também. Não, ele acordou porque fez barulho. Então, você pede para o paciente se alimentar e depois conta quantas vezes esse feto mexeu. É um procedimento. O feto está mexendo? É uma coisa sempre, o feto mexe. Quando não mexe, a mãe fica preocupada. Com certeza ela vai procurar um atendimento mais rápido possível, a partir do momento que ela não sente mexer, a primeira preocupação dela é imediatamente procurar uma maternidade. E nos exames complementares, a ultrassonografia, onde você vai ver o bem-estar fetal, o crescimento fetal, quantidade de líquido amniótico, a cardiotocografia, que é um marcador agudo de sofrimento fetal, e o Doppler da artéria cerebral média e Doppler da artéria umbilical, que é uma forma de você avaliar a dopplerfluxometria, não da artéria uterina, e sim a artéria fetal, artéria cerebral média e artéria umbilical. Tá? O tratamento da pré-eclâmpsia leve. Dieta livre. Não come, ela está com a pré-eclâmpsia leve. Pode comer à vontade. Obviamente, alimentação adequada, regrada, né? Não usar hipotensor e repouso. É isso que ela tem que fazer. Pré-eclâmpsia leve, não usar hipotensor, dieta livre e repouso. E aí você vai acompanhar esse paciente ambulatoriamente. Ela vai procurar você toda semana no ambulatório. Vai sobrecarregar? Vai. Mas tem que ir toda semana no ambulatório para ser avaliada. Tá? O tratamento da pré-eclâmpsia grave. Bem, o tratamento da pré-eclâmpsia grave é o tratamento da crise hipertensiva. Ou seja, ela tem uma pressão arterial maior ou igual a 160 por 10. Paciente internada imediatamente. Ela está em crise hipertensiva. Ela tem que ficar internada. Então, a primeira coisa, a primeira substância, a primeira droga de escolha é hidralazina. Você vai fazer hidralazina intravenosa, tá? 5 miligramas a cada 20 minutos e baixar essa pressão arterial. Não pode baixar a pressão arterial muito. Você vai baixar a pressão arterial, abaixar a pressão sistólica menor de que 160 e a pressão diastólica menor que 110. Vai baixar a pressão da paciente. Se porventura você estiver na saúde da família, por exemplo, tá? E não tiver, a paciente chega com uma crise hipertensiva, né? E lá você não tem hidralazina intravenosa e não faça hidralazina intravenosa fora da unidade hospitalar, você pura e simplesmente vai entrar com nefidipina, 10 miligramas via oral, de 20 em 20 minutos, chama uma ambulância ou leva imediatamente essa paciente para a unidade hospitalar. Já dióxido nitroprociato você usa mais
As drogas, basicamente, que você usa é a hidralazina e a nifedipina. Então, é algo extremamente importante para o tratamento de uma pré-eclâmpsia grave com uma crise hipertensiva. Hidralazina intravenosa, 5 miligramas a cada 20 minutos, chegando no máximo a 20 miligramas. Tá? E a nifedipina, 10 miligramas via oral, de 20 em 20 minutos, e encaminhar esse paciente imediatamente para uma unidade hospitalar para poder esse paciente ser avaliado. E na pré-eclâmpsia grave, ela tem risco de quê? De fazer uma crise convulsiva. Se ela tem risco de fazer uma crise convulsiva, o que você vai medicar esse paciente? Você vai medicar esse paciente com um anticonvulsivante, que é o sulfato de magnésio. Mas o sulfato de magnésio ele tem uma certa toxicidade, então você tem que tomar cuidado com esse sulfato de magnésio, porque ele tem uma certa toxicidade, e aí você tem que avaliar essa toxicidade. Então, você vai ter que ver o débito urinário, 25 ml a cada hora, a frequência respiratória e o reflexo patelar. Então, você vai fazer o sulfato de magnésio nesse paciente e observar esse paciente a cada hora, avaliando o débito urinário, a frequência respiratória e o reflexo patelar. Tá? O antídoto é o gluconato de cálcio a 10%, se porventura qualquer uma dessas toxicidades estiver presente, uma ampola 10% intravenosa. E qual é o que a gente basicamente usa? A gente basicamente usa os anticonvulsivantes através da via intravenosa. Então, é o Suspam ou o Dicibai. É um dos dois que a gente vai utilizar. Intramuscular, extremamente doloroso para o paciente. Então, a gente vai começar com a dose inicial a 20% de sulfato de magnésio, 2 a 4 gramas intravenoso, e depois, sob bomba de infusão, de 1 a 2 gramas intravenoso, tá? Durante 48 horas. Esse paciente vai ficar sob vigilância durante 48 horas, fazendo, sulfactando, durante 48 horas, observando a pressão arterial. Baixei a pressão arterial, agora vou sulfactar esse paciente e vou ver se ele tem condições de resolver o problema, ou seja, tem condições ou não de interromper a gestação naquele momento. Então, isso é fundamental. Tá? E na pré-eclâmpsia grave, você pode usar algum antihipertensivo para você, após você conseguir baixar a pressão arterial? Bem, o antihipertensivo de escolha é a metildopa. E a metildopa, alfa-metildopa, tá? Ela é de 75 a 2 gramas diário. 750 miligramas a 2 gramas diário. Não faça subdose. Muita gente que passa subdose, tá? É 750 a 2 gramas. Ah, eu posso fazer hidralazina por via oral? Bem, a hidralazina por via oral, segundo os cardiologistas, ele não funciona para tratamento de hipertensão, mas há uma grande tendência que ele funcione na pré-eclâmpsia. Então, você pode utilizar ele como uma segunda ou terceira droga, porque principalmente saiu a paciente da crise hipertensiva, ela não tem idade estacional para interromper a gestação, você vai fazer a metildopa para essa paciente, 750 a 2 gramas, você vai adequar. Se ela não melhorar a pressão arterial, você pode entrar com nifedipina e pode entrar com hidralazina, se não respondeu, interna e resolve o problema do paciente, que é a interrupção da gestação. Tá? Então, a conduta na eclâmpsia. O paciente fez uma crise convulsiva. Então, primeira coisa importante, o paciente fez uma crise convulsiva. Número 1, sulfato de magnésio. Internada, sulfato de magnésio, hidralazina intravenosa, controle clínico laboratorial desse paciente, tá? Controle clínico laboratorial do paciente, estabilização do quadro por 4 horas, tá? E antecipa o parto. Ah, mas está prematuro. Não tem problema. Independe da idade estacional. Ah, está com 26 semanas. Não podemos. Fez crise convulsiva, estabiliza o quadro em 4 horas e interrompe a gestação. Tá? Interrompe a gestação. Interromper a gestação pode ser de parto por via baixa? Pode. Pode ser de parto cesariano? Pode. Qual é a melhor via? Você vai ver na hora. Você vai avaliar o paciente e vai, não, a melhor via para esse paciente aqui é um parto normal, porque ela está com 4, 5, 6 centímetros de dilatação. Se eu fizer uma ocitocina nesse paciente, lembrando que ela tem uma hiperatividade uterina, ela vai responder rápido e vai nascer. Mas tem que ver os fatores de risco. Se ela tiver outra eclâmpsia, é complicado. Então, você vai utilizar o sulfato de magnésio, a hidralazina, você vai baixar a pressão arterial do paciente, você vai estabilizar o paciente, o quadro clínico, você vai pedir exame laboratorial e equilibrar esse paciente por 4 horas.
Tá? É errado a paciente fazer eclâmpsia, você mandar imediatamente para o centro cirúrgico, passar um tubo na paciente e interromper a gestação. Você tem que equilibrar o paciente. E o feto? Bem, você vai ter que usar bom senso sempre. Tá? Então, para usar o bom senso sempre é que é o nosso grande problema. Se você vê que essa paciente vai perder o feto, se ela tiver em estado muito grave, fazendo crise convulsiva, não tem como você colocar na sala, porque ela vai ter risco de fazer uma lesão cerebral e você vai perder o paciente também. Então, nós temos que preservar quem? Preservar a matriz, preservar a mãe, que é fundamental isso na obstetrícia. A mãe é o nosso primeiro paciente. Nós temos dois. Se tiver que optar, sempre teremos que optar pela mãe, infelizmente. Tá? Então, esses são basicamente os 10 passos para o tratamento da eclâmpsia. 10 passos para o tratamento da eclâmpsia. Primeiro, você vai fazer o quê? Aspiração da secreção e protetor bucal. Para não quê? Para não morder a língua, para não engolir a língua. Um protetor bucal. Administração de O2, 3 ml por minuto. Tá? Desculpa, 3 litros por minuto. Tá? Instalar solução de glicose 5% na veia periférica pega. Recolher a amostra de sangue e de urina para avaliação laboratorial. Colocar o paciente em decúbito lateral, porque ela pode broncoaspirar. Administração de sulfato de magnésio. Administrar hidralazina intravenosa, se a pressão arterial tiver maior ou igual a 160 por 110. Ela pode fazer pré-eclâmpsia e não ter hipertensão? Não, hipertensão ela tem. Às vezes ela não tem crise hipertensiva. Mas a grande maioria dos pacientes que faz crise convulsiva tem hipertensão, tem crise hipertensiva sim. Mas já vi paciente com pressão arterial de 14/9 fazer crise convulsiva. Eu não entendi absolutamente nada, mas fez crise convulsiva com pressão arterial 14/9. Era uma pré-eclâmpsia grave, fez crise convulsiva. Tá? Catéter vesical contínuo, para você medir a diurese desse paciente, aguardar a recuperação dessa paciente e interromper a gestação, e depende da idade gestacional. Tira o feto fora. Por quê? Porque é uma placentação defeituosa. Você vai tirar a placenta. Então, tira o feto fora juntamente com a placenta. Tá? No tratamento da síndrome HELP. Então, no tratamento da síndrome HELP, você vai ter que utilizar o quê? Plasma fresco congelado para reposição de fatores de coagulação, os crioprecipitados, reposição de plaquetas e o corticoide. O corticoide é uma brincadeira que eu sempre faço, infelizmente, hoje nós estamos aí numa pandemia de coronavírus. O corticoide ele serve para basicamente tudo. Na dúvida, usa corticoide. Então, é a mesma coisa na síndrome HELP. Síndrome HELP, você está vendo que o paciente está com lesão hepática, o paciente está com plaquetopenia, o paciente está grave, você vai interromper a gestação, você vai repor os fatores, vai repor sangue e vai usar corticoide nesse paciente também. Tá? E aí a gente passa numa determinada situação que é um problema de saúde pública. Tá? O que eu vou falar aqui é uma situação que deveria ser feito para a gente evitar a mortalidade materna. Então, o que nós deveríamos ter feito? A conduta correta. Então, qual seria a conduta correta? Toda gestante normotensa, toda, sem exceção, gestante normotensa, após a 20ª semana de gestação, que apresentar aumentos de níveis pressóricos, deverá ser internada. Toda gestante. Toda, sem exceção. Temos leito para isso? Não temos leito para isso. Mas essa seria a forma correta. Solicitar os exames laboratoriais para pré-eclâmpsia e avaliação do bem-estar fetal, não iniciar nenhum antihipertensivo e remarcar o pré-natal e avaliar edema, fundo uterino, movimentação fetal e avaliação correta da pressão arterial. Fazer uma avaliação a cada 4 horas da pressão arterial, que é algo que o paciente não pode fazer dentro da sua casa. Hoje, com a pandemia, é óbvio que você vai ter que pedir para o paciente avaliar a sua pressão arterial em casa, mas se você tem uma gestante normotensa, que a partir da 20ª semana fez um aumento pressório, você tem que internar essa paciente. Isso é um protocolo americano, tá? Só que, infelizmente, a gente não tem leite suficiente. Teria que expandir a maternidade, porque a incidência de hipertensão é altíssima. Então, a gente tem que dar uma outra forma de tratamento do paciente, mas essa é a conduta correta. Tá? Então,
Se a pressão arterial for menor que 160 por 110, a paciente é assintomática, você vai internar essa paciente na enfermaria para avaliar o bem-estar fetal, através da cardiotocografia, que é um marcador agudo de sofrimento fetal. A dieta é uma dieta normossódica, não é a dieta sem sal, curva de pressão arterial e todos aqueles exames que eu falei que tem que ser necessários a fazer. Hemograma, para você ver anemia, para você ver plaquetopenia, ureia, creatinina, ácido úrico, LDH, TGO, TGP, bilirrubina, sangue periférico, proteína de 24 horas, pode usar glicose, faz uma ultrassonografia. Essa ultrassonografia você vai avaliar crescimento intrauterino, tá? Para ver se o feto está crescendo bem, para ver se há presença de líquido amniótico normal. Se o líquido amniótico estiver diminuindo, isso é sinal que essa placenta é insuficiente, esse feto não está urinando adequadamente, portanto, ele não está fabricando líquido, ele está em sofrimento crônico, tá? E Doppler, tanto Doppler da artéria cerebral média como Doppler da artéria umbilical. O segmento desse paciente, caso a pressão arterial se mantenha estável e o laboratório sem gravidade, sem sinais de sofrimento fetal, você vai pedir uma rotina laboratorial de imagem uma vez por semana. Se a paciente estiver internada, ela vai realizar cardiotocografia diária e acompanhamento, manda o paciente para acompanhamento ambulatorial semanal, tá? Se ela estiver bem clinicamente. E o parto, a partir da 37ª semana, internar esse paciente na 37ª semana de gestação, e nessa 37ª semana de gestação, você interna esse paciente, e aí, internando esse paciente, você vai interromper a gestação. Então, a primeira coisa, internar o paciente na 36ª semana de gestação. Avaliação clínica do bem-estar fetal, através de quê? Ultrassonografia, doplerfluxometria, cardiofotografia. Esse feto está bem? Esse feto está bem. Então, eu vou induzir o parto. Porque o tratamento de pré-eclâmpsia é interrupção da gestação. Com 37 semanas, o feto está maduro. Tá? O pulmão é o último órgão que vai amadurecer, ele amadurece na 34ª semana. Então, você vai interromper a gestação na 37ª semana de gestação em todas as pacientes com pré-eclâmpsia. Tanto a leve, a grave, às vezes, você interrompe bem mais cedo. Isso é o tratamento correto que a gente tem que realizar. Tá? Então, se a pressão arterial for maior ou igual a 160 por 110, ou ela apresentar todos aqueles sintomas, cefaleia, dor epigástrica, internar esse paciente, a gente chama de pré-parto, mas seria uma unidade dentro da sala do centro obstétrico, né, onde ela vai ter uma vigilância contínua, né, vai iniciar sulfato de magnésio e hidralazina, avaliação laboratorial e bem-estar fetal, vai zerar a sua dieta, sonda vesical, pode fazer ou não corticoide, depende da idade estacional, se for síndrome HELP, faça. Avaliação em 24, 48 horas, não da síndrome HELP, que tem que interromper, não da eclâmpsia, que tem que interromper também. Você pode avaliar o paciente 24 horas. Se não houver estabilização ou sofrimento fetal, ou gravidade laboratorial, paciente com 32 semanas antecipa o parto. O grande problema é entre interromper com 32 e interromper com 34. Essa é a grande discussão entre o pediatra e o obstetra. Tá? Eu sempre pergunto para o pediatra: você prefere um feto com 32 semanas, bem, ou um feto com 34 semanas, que já sofreu uma hipoxia acentuada? A gente tem que saber raciocinar isso. 34 semanas seria ideal, mas se ele tiver acima de 32 semanas e não tiver uma rotina laboratorial boa, tiver com TGO e TGP elevada, tiver com plaquetopenia, está fazendo crise hipertensiva, está fazendo crise, você está tratando, ela não está melhorando, é preferível você interromper a gestação. Porque esse feto, obviamente, vai entrar em sofrimento de uma hora para outra, então você vai antecipar o parto. Antecipar o parto, basicamente, é a gente escolher qual é a melhor via, você vai escolher no momento. A gente não vai dizer que vai ser cesariana, que vai ser parto normal, não. A gente vai escolher qual é o melhor parto naquele momento. Tá? Se houver estabilização, o que você vai pensar? Deixar por 48 horas o sulfato de magnésio, encaminhar a enfermaria com o antihipertensivo, ver curva pressórica, o antihipertensivo é alfa-metildopa, pode associar nifedipina, pode associar hidralazina, vai depender de cada caso. Avaliação diária do bem-estar fetal, então você vai avaliar o diário do bem-estar fetal, o laboratório por 2 semanas, Doppler, fluxometria para ver feto, tá? Se voltar a descompensar a pressão arterial, retornar ao pré-parto e antecipar o parto. Sempre pensar em interrupção da gestação, que é a melhor forma que a gente tem
interromper a gestação. Tá? Bem, aí a gente cai em algo que é interessante, que é a hipertensão arterial crônica. Tá? Na hipertensão arterial crônica, o que a gente tem de fundamental? O paciente engravida com hipertensão arterial crônica fazendo uso de antihipertensivo. Primeira coisa, o que a gente vai realizar nesse paciente é pura e simplesmente o quê? É interromper o antihipertensivo. Por quê? Porque se essa paciente se adaptar bem à gestação, ela vai vasodilatar. Se ela vai vasodilatar, você não vai ter a necessidade de utilização de antihipertensivo. Tem alguns antihipertensivos que são totalmente contraindicados na gestação. Quais seriam esses antihipertensivos? Inibidor da ECA, tá? Losartana, que age no sistema renina, angiotensina, aldosterona, e os beta-bloqueadores. Esses são contraindicados na gestação. Tá? Então, a gente usa a alfa-metildopa, a hidralazina e a nifedipina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar, obviamente vai avaliar a pressão arterial daquela paciente no momento da internação, solicitar que ela faça a aferição da pressão arterial pela manhã e à noite. Né? A gente normalmente utiliza a saúde da família, mas hoje, infelizmente, é complicado por causa desse coronavírus, mas você vai avaliar o paciente amanhã, tá? Se ela tiver um aumento de pressão arterial acima de 150 ou acima de 90 milímetros de mercúrio, imediatamente a gente vai pedir para esse paciente retornar e aí a gente vai entrar com um antihipertensivo. Caso contrário, a gente vai suspender esse antihipertensivo na paciente e só vai iniciar quando a pressão arterial tiver maior ou igual a 150%. Eu vou responder as perguntas depois da aula, por gentileza. Tá? Sempre que houver descompensação da pressão arterial, internar a paciente para investigar pré-eclâmpsia e bem-estar fetal. Se a pressão arterial for maior ou igual a 160 por 110, sem resultado de proteinúria, você tem que fazer sulfato de magnésio. Às vezes o paciente é uma hipertensa crônica, tem um aumento significativo da pressão arterial, faz sulfato de magnésio. Esse sulfato de magnésio ele é extremamente importante, tá? E toda paciente hipertensa que necessita de antihipertensivo, você vai internar em 38 semanas e vai programar o parto para 34. Desculpa, você vai programar o parto vai para 39 semanas de gestação, tá? Vou dar só uma bisoiada aqui. Se não tem pré-eclâmpsia associada, porém descontrole pressórico, é importante tentar ajustar o antihipertensivo. Então, você vai tentar ajustar esse hipertensivo como? Para de utilizar. Se por acaso ela não responder à custa da vasodilatação, você vai entrar com antihipertensivo nessa paciente, vai fazer um controle para essa paciente, você vai dar um caderninho para ela anotar a pressão arterial, avisando a ela, se tiver 150 ou 110, ela vai ter que ir ao hospital, se não, ela vai fazer controle em casa, aí você vai ou não vai ajustando o antihipertensivo dessa paciente. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é controlar a pressão arterial, é baixar o valor para 30% da pressão arterial inicial. Não pode baixar muito, não. Baixar 30% do valor e, obviamente, no pré-natal a gente vai avaliar o fundo de olho dessa paciente, eletrocardiograma e avaliação das funções renais desse paciente. Então, aquilo que eu expliquei para vocês é um organograma interessante. Pré-eclâmpsia leve, acompanhamento ambulatorial hospitalar, tá? Uma vez por semana. Controle eficaz, ambulatório, interna com 37, avalia o feto, parto. Controle ineficaz, internação. Conseguiu controlar a pressão arterial, tá? Alta, interna com 37, parto. Se não conseguiu, controle ineficaz, o parto é antecipado, tá? Conduta na pré-eclâmpsia grave. Então, você vai ter a pré-eclâmpsia grave, principalmente pacientes com crises hipertensivas, internação hospitalar imediata, vigilância intensiva materna e fetal. Se tiver abaixo de 32 semanas, sulfato de magnésio, hidralazina, tá? Se pressão diastólica não melhorar, pura e simplesmente, o que você vai fazer? Se a pressão diastólica não melhorar, você vai antecipar o parto. Se você vai melhorar, você vai suspender o sulfato de magnésio e aguardar. Se ela tiver acima de 32 semanas, você vai realizar
o sulfato de magnésio e hidralazina e pensar na antecipação do parto. Então, agravamento clínico laboratorial, sofrimento fetal crônico descompensado, maturidade fetal maior ou igual a 32 semanas, pensar sempre em interromper a gestação. Tá? Conversando com a pediatria, sempre pensar em interromper a gestação. Aqui é o professor Jorge Rezende, foi meu grande mentor, né? Eu sempre coloco essa foto aí quando eu dou uma aula, porque a saudade é muito grande e saudade também dos meus queridos alunos. Tá? Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder responder